paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje nós vamos meditar no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 17 e o versículo 32. Jesus falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Esse versículo ele é tão pequenininho, mas ele tem um sentido tão profundo. E eu gostaria de meditar com você hoje. Irmãos, a esposa de Ló, ela era sobrinha de Abraão e Sara. Os privilégios que essa mulher teve como esposa de Ló são incríveis, são vários privilégios, como ela teve um marido justo. E em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 7, a gente vai ver Pedro falando que o justo Ló todos os dias se afligia pelo pecado daquele povo. Então ela tinha um esposo que era justo. Essa mulher, a esposa de Ló, ela teve parentes que serviam a Deus. Os parentes dela nada mais, nada menos eram do que Abraão e Sara. Abraão, o pai da fé. Olha o privilégio que essa mulher teve. Saber que o próprio Deus falava com Abraão. Era incrível. Se hoje a gente lendo sobre Abraão, já aumenta a nossa fé, já nos encoraja, nos anima. Imagina ser sobrinha de Abraão. Mas ela teve um terceiro privilégio. A Bíblia diz que Ló, a esposa e as filhas moravam em Sodoma, perto de Sodoma e Gomorra. E o pecado daquele povo cheirava tão mal, era um povo tão mal, mas tão mal, que o pecado subia até na narina de Deus, e Deus era horrível, o cheiro daquela cidade, de pecado. Então Deus resolveu acabar com Sodoma e Gomorra, destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de fazer isso, Deus foi conversar com o seu amigo Abraão. Sim, porque Abraão era amigo de Deus. E ele falou que ia. Os anjos falaram: olha, Abraão, nós vamos lá destruir aquela cidade, porque Deus não suporta mais o cheiro de pecado que sobe daquela cidade. E Abraão falou: ah, Senhor. Então ele intercedeu pelo sobrinho Ló. Meu sobrinho Ló mora lá. Se tiver 50 justos, o Senhor ainda destruiria a cidade? O anjo disse: não, eu não destruiria a cidade. E se houvesse 45, até ele diminuir para 5, mas notem que não havia 5 justos em toda Sodoma e Gomorra. Não havia. Havia Ló, o único justo. Mas então, se havia um único justo, Deus iria tirar esse sobrinho dele, né? Então foi o que Deus fez. Os anjos foram até a casa de Ló. E ao chegar lá, porque Ló convidou eles para ficarem na casa dele. E quando eles chegam na casa de Ló, eles dizem: Deus vai destruir essa cidade, então vamos sair daqui. E eles tiveram que apressar, porque eles estavam se demorando. Se você ler em Gênesis, no capítulo 19, você vai ver essa história e é de arrepiar, porque eles mesmo sabiam que Deus ia destruir, eles estavam tão acomodados. Eu olho que a esposa e as filhas de Ló estavam tão acomodadas com aquele lugar, era tão normal aqueles pecados, que para eles não teria problema nenhum ficar por ali. E o anjo a todo instante: vamos, para você ter uma noção, os anjos pegaram na mão deles e foram carregando eles, puxando eles. E os anjos advertiram. Ela não foi advertida pelo tio. Não, a esposa de Ló não foi advertida por Abraão. Não foi advertida por uma profecia ou por algo assim. Ela foi advertida pelos próprios anjos. Vamos, que Deus vai destruir esse lugar. Ela viu que os anjos queriam salvar eles, e mesmo assim não deu valor. Lembrando também
que a família de Ló havia sido salva uma vez na Guerra dos Reis, quando Abraão soube que Ló tinha sido levado cativo e a sua família. Abraão falou com Deus, e Deus falou, não, vai e traga a família de Ló. Então ela havia sido salva uma vez, mas mesmo assim ela não deu crédito, mesmo o marido sendo justo, mesmo tendo parentes que serviam a Deus, assim como Abraão, mesmo sendo advertida pelos anjos, mesmo ela sendo salva uma vez, ela não se importou com esses privilégios. Então vamos ver o que a esposa de Ló fez. Primeiro, ela não obedeceu. Gênesis, no capítulo 19 e o verso 15, ela não obedeceu ao chamado dos anjos. Segundo, ela amou mais o mundo que a Deus. Em primeira carta de João, do apóstolo João, primeira carta, ele vai dizer assim, meus filhinhos, não ameis o mundo e nem o que o mundo há. Tem coisas que nos chamam a atenção? É claro que sim, porque enquanto nós vivemos nessa terra, nós não somos anjos, nós somos carne. E a carne, ela quer as coisas do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a nossa luta é todos os dias a carne contra o espírito. Nós não podemos alimentar a carne. Nós precisamos primeiro buscar as coisas do céu. Mas essa mulher amou as coisas do mundo, amou o mundo. O terceiro pecado que ela cometeu, ela perdeu a vida estando bem perto da salvação. Meus irmãos, nós estamos mais perto da salvação, assim como disse Paulo, do que quando nós aceitamos a fé. Hoje você está mais perto de Jesus do que quando você aceitou lá no passado. Você está mais perto, estamos caminhando para mais próximo de Deus. Não perca a tua salvação estando tão próximo dela. Eles estavam tão próximos da salvação, os anjos segurando a mão dela e do esposo e das filhas. Então ela olha para trás. Não olhe para trás. Ela iniciou, mas ela não terminou. Ela iniciou, mas não terminou. Não adianta começarmos bem e corrermos e cansarmos e não terminarmos. Vamos começar, mas vamos, como disse Jacó, no trote do gado, devagar, mas sempre. Não pare, não olhe para trás. O que passou, passou. Deus tem coisas novas para você. Deus tem uma história nova para você. Erga a cabeça, não olhe para trás. A Bíblia diz assim, que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno. Jesus falando isso. Aleluia, não olhe para trás. O que passou, aquelas coisas que você passou, as situações, as circunstâncias que estão lá no passado, estão lá no passado. Deus te dá um presente e é o presente. E Ele tem uma nova história para você no futuro. Aleluia. Ele tem escrito uma nova história. Então vamos crer com confiança e olhar para frente, olhando para frente para o autor e consumador da nossa fé. E por fim eu vejo que a esposa de Ló, ela desprezou a graça. Ela desprezou a graça, estando tão pertinho. Deus teve a misericórdia. O que é graça, meus irmãos? Graça é um favor imerecido. Eu não mereço a graça de Deus, mas eu preciso dela. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me alcançou com sua graça. Alcançou você com sua graça. Não rejeite a graça de Deus estando tão perto da salvação. Se agarre a ela. Em Romanos capítulo 2, o 4 ao 5, não despreze a graça de Deus. Eu deixo para você essa meditação. Que você venha olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Porque olhando para frente nós alcançamos o alvo que é Cristo. Amém? Não se deixe embaraçar por coisas que já passaram, pensamentos voltando ao passado. Não olhe para trás, não olhe para o mundo. Não ame o mundo e nem o que o mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas olhe para frente e nós podemos nos ver no céu se não olharmos para trás. Deus te abençoe. Tenha um maravilhoso dia.